lei do feminicídio, que é a Lei 13.104, né, ela foi motivada por recomendações de uma CPI, né, que investigou as violências contra as mulheres. Então, ela teve essa motivação de tentar dimensionar, primeiramente, os assassinatos e tentar diferenciar os assassinatos comuns dos assassinatos motivados por o que eles chamam de ódio pelas mulheres. Então, o feminicídio ele tem essa característica, que ele é um crime cometido, um assassinato cometido contra uma mulher pela condição dela ser mulher. Se o crime de homicídio ele tem uma motivação de gênero, né, ele é cometido contra uma mulher pelo fato dela ser mulher, agravou-se a pena mínima de 6 para 12 anos e a pena máxima de 20 para 30 anos. E aí, com isso, colocou o feminicídio no rol dos crimes hediondos. E eles entendem essas razões do crime contra a mulher, a violência doméstica, né, o ódio e o desprezo pelas mulheres. Então, é diferente do fato de uma mulher ser assaltada e ser morta em decorrência de um assalto, ou dela ser morta por um companheiro ou um ex-companheiro, né, porque os dados que a gente tem, foi feito um mapa da violência em 2015, né, pela ONU, pela OMS, e hoje, atualmente, o Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. Né? Desses feminicídios, né, são 4,8 a cada 100 mil mulheres. Né? Então, é importante a gente estar falando do feminicídio por essas questões. Né? Qual que é a importância de se ter uma lei justamente para as mulheres em específico, em comparação assim, com a Lei Maria da Penha? Qual que é a relevância disso perante a sociedade? Então, primeiramente é você dar uma existência social para a violência, né? Porque a violência contra a mulher, ela foi por muito tempo reservada ao âmbito privado. E quando você coloca a violência no âmbito privado, você impede que se crie ações para combater esse tipo de violência. Então, eu acho que um ganho significativo da lei do feminicídio é tirar da invisibilidade os crimes cometidos contra as mulheres com motivações pelo fato delas serem mulheres, né? Que são crimes que aconteceram ao longo da história. Se a gente pensar aí da queima das bruxas na Idade Média, né, na escravização sexual, pensando aqui no Brasil, das mulheres negras e indígenas, então o ódio contra as mulheres ele é histórico. Né? Então, a lei do feminicídio traz essa importância de, além de trazer à tona que existe um tipo de violência que é específico, né? Não é só um assassinato, é um assassinato com motivações de gênero, né? Pelo fato dela ser mulher. E com essa visibilização, trazendo à tona essa especificação de um assassinato, é possível criar mecanismos, né, de políticas públicas para tentar coibir e prevenir esse tipo de violência. Então, nisso, e também a coleta de dados, né, de você conseguir estabelecer uma diferenciação entre assassinatos comuns e assassinatos contra as mulheres. E nisso ajudar no combate à violência contra as mulheres. No cenário que estamos agora, dos discursos do senso comum é que esses crimes só acontecem por conta da falta de punição. Isso é real? Existem outras causas além disso que motivam esses crimes? Pensar do ponto de vista punitivista, eu não enxergo como a melhor saída, né? Porque o feminicídio ele se configura como um último estágio, um estágio avançado da violência masculina. E a violência masculina ela é uma violência sistemática, ela se encontra dentro de um sistema. Né? Então, falar sobre aumento de pena ou falta de punição para esses, tanto para agressores ou quanto para assassinos de mulheres, é você situar num nível muito raso, né? Porque a violência masculina ela é uma violência estrutural, né? A gente pode falar e fazer um paralelo entre o feminicídio e o patriarcado, né? Porque o patriarcado ele pressupõe, né? O DNA do patriarcado é a violência, a dominação masculina, né? A supremacia masculina e, por correspondência, a subordinação feminina. Né? Então, a gente tem que entender dentro de um sistema, né, como que
os homens é quase como que se fosse um direito intrínseco, natural, dos homens de posse e propriedade sobre as mulheres. Num desses documentos, desses dossiês que foram feitos sobre o feminicídio no Brasil, muito da motivação desses crimes feitos por... a maior parte dos feminicídios cometidos são feitos por familiares. E mais da metade desses familiares são parceiros e ex-parceiros. Né? Então, nisso, a gente também já situa o feminicídio dentro de um ambiente doméstico, que é o ambiente que acontece a violência contra a mulher. Nesses dossiês, a motivação, uma das motivações que mais aparece dos crimes de feminicídio é a questão da perda da posse e do controle do parceiro ou do ex-parceiro sobre as mulheres. Né? Então, nisso a gente já identifica essa lógica de que existe todo um sistema, né, que regula essa relação de poder entre homens e mulheres, né? E é uma relação de poder que implica uma noção de controle e de propriedade. Então, eu acho que a gente tem que avançar no debate punitivista, né, de só entender que é por falta de punição que se tem esse tipo de crime, e pensar num termo mais cultural, né, porque a violência masculina ela está impregnada, né, em toda a nossa sociedade. Então, a gente tem que tentar avançar nesse sentido. Um dos ganhos da lei do feminicídio é justamente o fato de você visibilizar esse tipo de crime faz com que mulheres possam se identificar nesse tipo de relações, né, que a gente chama de relações abusivas, relações de controles, né, e ao se identificar, vamos dizer assim, que pedagogicamente é importante para que essas mulheres se entendam, né, nessa relação e consiga, de uma certa forma, se libertar disso. Claro que a gente fala até em libertação das mulheres num sentido hoje mais de um horizonte utópico, né? Mas existem esses caminhos que são os caminhos das políticas públicas que a gente pode ir caminhando, né, para tentar coibir esse tipo de violência. O Ligue 180 hoje, né, que está presente no Brasil em em 16 países, tem sido importante nesse sentido. Né? Já tem dados do Ligue 180, né, que conseguem mapear esse tipo tanto de violência quanto de denúncias de feminicídio. Então, eu acho que o caminho das políticas públicas e também da conscientização e educação, né? É importante a gente falar sobre gênero nas escolas, é importante a gente falar sobre a história da mulher, né? Porque tudo que a gente não fala fica difícil a gente combater. Então, é importante a gente falar sobre o feminicídio, é importante a gente falar sobre relações de gênero, é importante a gente falar que existe uma relação de poder entre homens e mulheres e que isso não é natural, isso não é universal, né? Não tem nada a ver com o sexo biológico, né? Porque o discurso é que, seja Deus ou seja a natureza, concedeu à mulher uma função biológica diferente da do homem e por isso é reservado a ela um papel social diferente. Então é importante a gente desmistificar isso e desconstruir esses discursos, que não há nada natural nas relações de poder entre homens e mulheres, não há nada natural na violência, né? Não é romântico a violência masculina. Então, assim, tanto da parte da educação quanto da parte de se promover políticas públicas, eu acho que a gente caminhando um pouco nesse sentido, da gente tentar, né, coibir e melhorar essa questão da violência contra as mulheres.